Hoje nós vamos falar de um clássico da Sessão da Tarde, assisti muito quando era jovem, Namorada de Aluguel, de 1987. Caramba, e pensar que esse filme já tem quase 40 anos. Esse filme, eu acho que é um dos filmes, assim, mais importantes da história, porque te ensina sobre a vida, sobre relacionamento, como arranjar uma namorada e como arranjar amigos. Basicamente é isso. Na verdade, esse filme, ele me marcou. Eu utilizei ele, as técnicas que aprendi nesse filme, para utilizar na vida real e caramba, é impressionante. Funcionou. Funcionou. Mas eu vou contar maiores detalhes dessa história no final do vídeo, tá bom? A gente precisa acompanhar o filme primeiro para poder entender melhor. E eu quero fazer uma análise minuciosa desse filme para a gente ver o que podemos aprender com ele. Beleza? Vamos lá? O filme começa com um dos nossos protagonistas cortando a grama do vizinho ao som de Can't Buy Me Love, que na verdade é o verdadeiro nome do filme. Can't Buy Me Love, traduzindo, Você Não Pode Me Comprar Amor. Se bem que Namorada de Aluguel eu acho que combina mais. Nessa aí a tradução brasileira acertou. Essa música do filme no início é sensacional, ela gruda que nem chiclete, é um rock assim, anos 60 mais ou menos, muito bacana, muito animada. Eu fiquei me perguntando, rapaz, que música top, de quem é essa música? Aí eu fui pesquisar, essa música pertence a nada mais, ninguém menos, que os Beatles. É uma música dos Beatles. E eu cantei essa música um bom tempo na minha vida, sem nem sequer saber a letra, mas lembrava por causa do ritmo. E quem diria é dos Beatles. Simplesmente a melhor banda de todos os tempos. Se tá tocando a música dos Beatles é porque o filme deve ser bom. Então o filme já começa num grande estilo. Mas vamos lá, um dos principais personagens do filme, o Ronald, está cortando grama, faz parte do seu dia a dia. Ele trabalha fazendo a manutenção da grama dos vizinhos. E logo chega a Cindy, a outra protagonista desse filme. Ela chega juntamente com suas amigas, patricinhas e tal, após vir do shopping com compras. E elas estão todas distraídas, animadas, conversando. O Ronald tenta até cumprimentar elas ali enquanto passam, mas é completamente ignorado a existência dele. E assim aparece a mãe da Cindy, que logo dá uma bronca nela por ela ter estourado o cartão na compra do shopping e não ter disciplina na hora da compra, coisa típica de adolescente irresponsável, que não tá nem aí pro dia de amanhã. Ela simplesmente pega o dinheiro que a mãe dela deu, né, o cartão de crédito, e estoura tudo. Isso já nos mostra um pouco quem é essa personagem, aquela típica patricinha, fútil, superficial e tal. Enquanto a mãe da Cindy está lá dando uma bronca nela, ela fala, nossa, mas por que você não é igual ao Ronald? Tudo bem. Ah, mamãe, você tá brincando, né? O Ronald é aquele negócio, é o cara certinho, e nenhuma menina jovem gosta do cara certinho. As mulheres só vão se tocar que o cara certinho é interessante quando ela já tem os seus 30 anos com 2 filhos de outro cara. Já temos a primeira lição aí. E aqui está a Cindy com suas amigas no quarto, conversando coisas completamente superficiais. Você vê que elas não têm uma grande aproximação de muita profundidade. É só coisas supérfluas mesmo. A Cindy, que é a moça loira, percebe-se que ela é a menina mais popular do colégio. E aquelas amigas que estão ali no quarto conversando com ela, estão ali só por estar. Elas são amigas da Cindy apenas pelo que ela representa, a menina popular. É esse o sustento da amizade entre elas. Logo o telefone toca e alguém informa as meninas que o ex da Cindy está dando uma entrevista na TV. Imediatamente, as meninas ligam à TV e esse rapaz que está dando entrevista é o ex-namorado da Cindy, porque ele é um rapaz que se destacou nos esportes e quando você se destaca nos esportes nos Estados Unidos, você ganha bolsas, você tem um up na carreira, né, nos estudos. Percebe-se que ele não mora mais na cidade onde a Cindy mora, é por isso que ele é o ex dela, mas ela ainda tem um apego a ele, né? E no momento da entrevista, o repórter pergunta o que ele sente mais falta da cidade anterior dele. E ao invés de responder que seria a Cindy, ele responde que é uma sala de hidromassagem. É disso que ele sentia mais falta.
Aí nisso a Cindy fica um pouco decepcionada, mas não tão decepcionada, afinal de contas, eles romperam meio que temporariamente para que o namorado dela seguisse a carreira dele. Mas fica a observação que esses rapazes de destaque no colégio, geralmente eles não dão importância para essas meninas que têm na faixa de 16 anos e tal, porque menina nessa idade, cara, é a pior idade para namorar, tá? A pior idade para namorar uma menina é quando ela tá abaixo dos 20 anos. Pior idade porque é uma idade que ela só quer saber de festa. Enfim, ela não leva nada a sério. Então, namorar com essas meninas aí tem que ser alguma coisa relacionada à curtição. Não dá para se levar a sério. E é isso que exatamente esse ex-namorado da Cindy faz. Ele não leva ela a sério. Existe uma idade também que é meio complicada namorar um homem. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Mas enfim, apesar da Cindy ficar chateada que ele não lembrou dela no momento da entrevista, ela fala, não, ele deve estar com um monte de coisa na cabeça, é por isso que ele nem se lembrou de mim da entrevista e tal. Enfim, ela meio que aceita não aceitando. Nesse trecho, as amigas da Cindy saem do quarto e ela sai logo atrás. Mas antes de sair do quarto, ela chega a pegar um casaco do ex-namorado dela, fica olhando pro casaco, mas em seguida joga o casaco na cama de volta. Isso é um sinal de que ela já está tentando superar o ex dela. Já está conseguindo superar. Já nesse trecho nós temos o Ronald Miller do lado de fora, observando a Cindy e as outras meninas ensaiarem para aquele tal de líder de torcida, né? Aqueles ensaios. E ele fica observando como se fosse um verdadeiro gado, né? Aquele monte de menina bonita ali dançando, abrindo as pernas. Quantas garotas bonitas! Ah, essa não! Nossa, o que aconteceu? Ah, liga, que porcaria! Mas a forma que ele observa também é como se aquilo dali fosse um mundo tão distante para ele, como se ele nunca fosse conseguir ter acesso àquelas mulheres que estão ali. Aí o Ronald está lá observando a Cindy e de repente chega o que aparenta ser o melhor amigo dele, um amigo nerd, exatamente como ele. Aí nesse momento eles começam a conversar e Ronald tenta desabafar com ele. Poxa vida, você não gostaria de algum momento poder andar com o pessoal mais descolado? Aquela conversa, né? Mas o amigo dele não dá muita importância para isso porque o amigo dele já gosta dele, né? Então, para ele, a amizade dele já é o suficiente. Mas o Ronald fica naquela deprê e comenta, poxa vida, eu queria andar com o pessoal descolado. Aí o amigo dele comenta o seguinte, não esquenta não, as soluções para os problemas sempre aparecem. Seguidamente aparece um carro daqueles conversíveis, caros pra caramba. Eu acho interessante o que o amigo do Ronald comenta nessa hora. A resposta para os seus problemas. Se você quer ser o bom, compra um desses aí. Você pega uma gatinha dessas aí, ó, mole. Exatamente. Pronto, aprendemos aqui uma lição da vida. Quer arranjar uma gatinha mole? Compre um carro desse. Porque é isso, as pessoas são superficiais, só que elas não admitem isso. Eu acho que 95% das pessoas são superficiais. Inclusive, pode não parecer, mas eu me considero superficial também. Tem coisas que eu me atraio assim apenas pela casca. Por exemplo, eu posso achar uma mulher bonita apenas pela casca, mas eu também não sou burro, né? De ir atrás da mulher, me ajoelhar e fazer todos os gostos dela. Não. Uma coisa é você ser superficial, outra coisa é você ser burro. Me atraio por mulher bonita sim, mas não sou idiota de fazer todos os gostos dela. Eu já sou bem maduro para esse tipo de questão. E esse filme aqui ele vai nos ensinar um pouco mais sobre isso, tá? Então é isso, 95% das pessoas são superficiais e a gente conquista elas por formas superficiais também. Como, por exemplo, conquistar uma mulher com um carro, isso é clássico. E tem mulher que diz, não, eu não sou interesseira. É que um homem com um carro, ele é mais atraente. Não, você é interesseira, você só não admite isso. Voltando pro filme, o Ronald responde pro amigo dele, os $1.500 que eu economizei cortando grama não dá nem para comprar o volante desse carro. Aí o amigo dele responde, uai, aluga? Outra questão interessante. A mulher não quer nem saber se você alugou, se você pegou emprestado, se você comprou aquele carro vendendo droga, ela não quer saber, principalmente as jovens, né? Só quer saber da curtição e tal, do que você pode oferecer naquele momento. As pessoas são superficiais, lembre-se disso, elas só não admitem. E aqui temos uma cena do pai do Ronald lavando o carro dele, e nesse momento eles têm uma conversa,
o pai do Ronald fala: olha, meu filho, a qualquer momento, se você quiser pegar o carro aqui para ir para alguma festa e tal, fica à vontade, tá? Beleza? O pai do Ronald é um pai bem bacana, na verdade, bem bacana mesmo. Lembrando que lá nos Estados Unidos, com 16 anos, você já pode dirigir. Mas naquele momento, o Ronald não fica muito animado com a ideia. Para ele, esse convite não é muito importante naquele momento. Agora voltamos para a casa da Cindy. Nesse momento, a campainha toca, Cindy atende e é um dos ficantes da mãe da Cindy. A Cindy, ela atende a porta não muito bem vestida, com o decote aparecendo, e nisso, o ficante da mãe dela já começa a dar uma cantada em cima da Cindy. Boy. E assim a gente já tem uma noção do tipo de pessoa que a mãe da Cindy anda se envolvendo. A mãe da Cindy já tem uma certa idade e até mesmo nessa idade ainda quer os caras meio malandro e tal. Bom, aqui a gente percebe que só mora a Cindy e a mãe dela na casa e que o marido da mãe dela, enfim, deve ser separado, divorciado, alguma coisa assim. E aqui a gente aprende uma lição. Olha, eu posso ser meio grosseiro no que eu tô falando aqui, talvez muita gente não goste, mas mãe que mora com os filhos não deveria trazer homem para casa, justamente por causa disso. Quando uma mãe dessa faz isso, ela coloca a vida dos filhos em perigo. E nesse caso aí, a Cindy, ela só tem 15 anos, embora não pareça. Naquele tempo, o pessoal aparentava ser mais velho. Você tem quantos anos, Oswaldo? 24. Então eu sou completamente contra mulher solteira que tem filhos trazer homem para casa. Mas nesse caso, o homem aí, ele não chega a entrar, ele só vem pegar a mãe da Cindy, né, para dar uma volta, enfim. E sabe o que é interessante? Lá atrás, a mãe da Cindy comentou: você deveria ser igual ao Ronald, que é o nerdzinho, né, todo certinho e tal. Mas você vê que ela fala da boca para fora, porque o namorado dela atual é meio que malandro. É um senhor mais de idade, mas é malandro. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Cara, eu me identifico muito com essa parte, porque eu vi muito as mulheres assim falando: nossa, o homem tem que ser bonzinho, tem que ser certinho. Mas no final elas sempre ficam com malandro, cara. Mesmo quando elas têm mais de 30 anos. É incrível, assim. Eu pensava que quando a mulher tinha 30 anos, ela já tomava jeito, mas não. Eu vou cuidar da sua irmã mais velha. Vai lá, Garanhão. Me empresta sua roupa de camurça? Gente, eu já disse que não. A Cindy pediu o casaco da mãe emprestada, mas a mãe recusou. Mesmo assim, a Cindy foi até o armário, enquanto a mãe dela estava fora, e pegou o casaco escondido. Agora vamos voltar para a casa do Ronald, e nessa cena, o Ronald ele está almoçando mais os pais, e os pais dele já estão comentando o que ele vai fazer com o dinheiro dele, que ele juntou, cortando grama. Nisso, o Ronald ele juntou $1.500, que dá um pouco mais de R$5.000 hoje em dia. Mas naquele tempo deveria ter sido uma grana boa. Mas, para juntar esse dinheiro, Ronald trabalhou muito. E a intenção do Ronald com boa parte desse dinheiro é comprar um telescópio. O outro restante do dinheiro que sobrasse, ele ia investir na Bolsa de Valores. Eu estou orgulhoso de você, filho. Trabalhou, ganhou, poupou. E eu peço, ô irmãozinho, que tal me dar uns vintinhos pra eu satisfazer umas necessidades? É uma festa na casa da Julie. Tá bom, filho. Essa cena aqui é um trecho interessante. Você vê que o irmão do Ronald, ele se levanta para pedir um dinheiro pro pai. E o pai simplesmente vai lá e dá o dinheiro pro filho. O Ronald, claramente, ele não gosta dessa cena, porque enquanto ele dá duro para ganhar o dinheiro dele, o irmãozinho dele menor simplesmente pede dinheiro pro pai. No caso, eu acho um tanto errado mesada. O Ronald está fazendo por merecer. Já o menino que ganha dinheiro com facilidade através do pai, ele está sendo, na verdade, estragado porque não está realmente tendo um aprendizado do valor do dinheiro. Eu sou contra a mesada, mas eu sou a favor do esforço. Eu acho que é justo a gente recompensar nossos filhos de acordo com o esforço. E fica ligado que, de uma certa forma, o filme está passando essa lição aí. Em seguida, nós vamos para a cena onde o Ronald está jogando, como ele faz todas as noites de sábado com os amigos dele, jogos de pôquer, apenas por diversão, apenas para aquela reunião saudável de amigos. Mas ele já faz isso há 2 anos e ele está de saco cheio dessa rotina.
Ele não está mais interessado em jogar o poker com os amigos dele. Ronald ele quer experimentar coisas novas. Agora vamos voltar para Cindy. E nesse momento a Cindy está numa festa entre os amigos dela, do colégio, e ela está usando o casaco que ela não deveria usar da mãe dela, para poder impressionar as amigas, os amigos, enfim. E realmente todo mundo acha o casaco dela bonito. Só que um dos amigos dela derrama sem querer vinho no casaco dela. Desculpe! E dizem que vinho é uma mancha complicada de tirar. E aí a Cindy tá, ó. A Cindy tenta tirar a mancha do casaco, mas aparentemente não dá. E se a mãe da Cindy descobrir o que aconteceu, vai deixar ela de castigo por um bom tempo, além de não ter mais confiança nela. Ela sabe disso. Nesse momento ela está desesperada. Agora vamos voltar para o Ronald. Nesse momento o Ronald está no shopping comprando o telescópio que ele tanto queria. E ele está lá testando o telescópio quando de repente ele vê a Cindy no shopping. Aí ele percebe que ela entra desesperada dentro de uma loja com um vestido, já falando com o balconista. Então Ronald só fala pro vendedor, não, espera aí um minutinho que eu já volto, só vou ali e já volto. Ronald vai bisbilhotar o que está acontecendo. A Cindy, coitada, está tentando negociar lá com o balconista o vestido que ela acabou de estragar. Ela está vendo o que consegue fazer para trocar por um casaco novo, sem que a mãe dela perceba que foi trocado, pois foi nessa loja que a mãe dela comprou esse casaco. O vendedor dá duas opções para ela. Ele diz que é possível sim tirar a mancha de vinho do casaco, mas que para isso teria que mudar a cor do casaco, e a outra opção seria comprar um novo casaco. Eles tinham um novo casaco igualzinho àquele, mas ele custava $1.000, e a Cindy não tinha esse dinheiro. E o Ronald está lá observando toda a situação e percebe que ele tem exatamente os $1.000 que ele ia usar, para poder comprar o telescópio. Mas que agora ele chega na Cindy e faz a seguinte proposta. Quero alugar você. Você quer me alugar? Você finge que gosta de mim. A gente fica saindo durante umas semanas. E aí eu vou me tornar popular. Só porque vai sair comigo não vai se tornar popular. Ah, vai sim, até porque você é a menina mais bonita da escola. E isso conta muitos pontos. Tudo que ele queria, na verdade, é poder andar com ela no colégio durante um mês. Ela ia fingir que estava gostando dele durante um mês. Era tudo que ele estava pedindo, e em troca disso, ele ia dar os $1.000 para ela. Obviamente, ela não aceita a ideia, acha isso uma loucura, mas ela está com muito mais medo do que pode acontecer quando a mãe dela descobrir. E no desespero, ela acaba aceitando a proposta. Certo, agora que você entendeu a ideia de Ronald, nós temos um erro aqui fatal, que eu recomendo que ninguém cometa. Ronald deixou de comprar o telescópio dele, uma coisa que ia ficar para sempre com ele, para poder ter um momento de curtição estudantil por $1.000. O melhor investimento que você pode fazer é em você. Eu não sei para que o Ronald queria aquele telescópio, não sei exatamente, mas, por exemplo, eu paguei caríssimo recentemente em um computador novinho, que é esse computador aqui, ó. Peraí, deixa eu ajeitar aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Olha, coisa linda, ó. Olha, chega a brilha, parece uma nave. É lindo, muito bonito. Veja bem, com esse computador eu edito meus vídeos, eu faço operações no mercado financeiro, eu já ganho dinheiro com isso. Este computador está me trazendo retorno, está me rendendo. Eu investi pesado nele, mas para que ele me trouxesse retorno, está me trazendo. No caso do Ronald, do filme, ele está investindo numa pessoa, e apenas por uma questão de curtição. Aquilo não vai trazer futuro nenhum para ele, não vai tirar benefício nenhum. O telescópio, se ele comprasse, pelo menos seria para a vida toda, assim como o meu computador vai ser para a vida toda e vai me render. Investir nas pessoas é muito arriscado, muito complicado. Às vezes a pessoa não cumpre a parte dela no acordo, isso é muito comum. O ser humano ele é ingrato, então é um investimento muito arriscado. Os problemas só estão começando. No dia seguinte eles se encontram na porta do colégio, já começam a negociar como é que vai ser os detalhes, como é que eles vão se comportar, onde eles vão andar juntos. Enfim, a ideia é que eles parecessem um casal. Aí a Cindy aproveita para tornar a coisa um pouco mais convincente, muda o visual dele e eles começam a andar juntos. O pessoal do colégio começa a reparar a situação
e começa a comentar: como assim? Ronald Miller andando com a menina mais gata do colégio? Que absurdo! Olha, mas vamos combinar uma coisa. Essa atriz, Amanda Peterson, realmente, ela tava linda nesse filme. Linda, linda, linda. E eu fiquei surpreso quando eu descobri que ela só tinha 15 anos. Enfim, uma menina linda, essa atriz. E aquele negócio, isso aqui é básico. Se você está pegando a menina mais linda daquele local, você vai ser considerado o cara. E o Ronald, ele sabe disso. Aí os amigos da Cindy começam a questionar ela: como assim você está andando com aquele nerd, aquele Zé Ruela? O que ele tem de especial? Mas ela não dá muitos detalhes, ela mal responde eles. Nesses colégios americanos, como é de praxe, os perdedores, eles sentam em uma ala. E os vencedores, eles sentam em outra ala. Ou seja, os vencedores, no caso, as pessoas descoladas. E como o Ronald está andando com a Cindy, ele passa a sentar na ala dos vencedores, dos descolados. Afinal, a Cindy está fazendo com que ele se enturme com os descolados. Ela está fazendo com que o investimento do Ronald compense. E apesar da Cindy ser uma patricinha, até que ela está sendo uma garota bem justa. Mais tarde aparece Cindy e Ronald lanchando numa lanchonete. Ronald está morrendo de fome, mas aí aparecem os amigos da Cindy e a Cindy dá a seguinte ideia: por que você não convida eles para poder comer pizza aqui com a gente? Lembrando que quem está bancando a pizza ali é o Ronald. Aí o Ronald só chega neles: vem cá, vem comer pizza com a gente. E os amigos dela, extremamente para frente, vão lá e pegam todos os pedaços de pizza. Opa! Ah, isso aí, simbora. De graça eu aceito até injeção na testa. Ah, isso é muito bom. Aqui o Ronald já começa a se lascar. Isso é o que dá se envolver com pessoas superficiais. Os caras não tiveram nem educação e nem consideração pelo rapaz ali que só pediu para dividir a pizza. E eles não dividiram a pizza, eles pegaram a pizza toda para eles. E aqui já temos uma dica: como é que você consegue amigos de maneira bem rápida? É só você pagar uma rodada ali para todo mundo e, enfim, brasileiro principalmente, você faz amizade rápida se for assim. Já nessa cena, a nossa dupla se prepara para ir para a primeira festa que eles vão junto para causar uma impressão. Então Ronald aparece na casa da Cindy para buscar ela. A mãe da Cindy fica surpresa, que é o Ronald que está buscando a filha dela. Mas mesmo assim eles vão na direção do carro. E enquanto eles estão indo na direção do carro, a Cindy já reclama do carro que eles estão. Mas tudo bem, ela pode até reclamar, mas o rapaz já pagou ela e ela tem que entrar no carro de qualquer jeito. Aqui nós aprendemos uma outra lição. A Cindy, como muitas mulheres, ela é fresquinha para carro. Então tem que ser um carrão que tem que buscar ela. Cara, uma dica aqui para os homens: se tu for buscar uma menina de carro na casa dela e ela começar a reclamar do teu carro, cara, abandona, deixa ela lá, deixa ela na casa dela. Não vale a pena o tipo de investir nessa pessoa, né? Não vale a pena, não perca seu tempo. Ela tá ligando muito mais pro carro do que para você. Mas nesse caso do filme aqui é outra história. A Cindy tinha que entrar no carro de qualquer maneira. E assim o nosso casal marca presença na primeira festinha entre os amigos dele lá, né, para poder se aparecer pro pessoal. Enquanto isso, os amigos de Ronald, que jogam pôquer todo sábado, pôquer, isso que é jogo de nerd. Enfim, eles estão lá jogando pôquer e estava marcado, né, pro Ronald aparecer, mas o Ronald não aparece e também não dá nenhuma satisfação. Ronald simplesmente foi para a festa e dane-se os amigos para lá. No dia seguinte, o Ronald se encontra com aquele amigo dele, nerd, no colégio, e aí o amigo dele fala: pô, Ronald, onde é que você estava? A gente jogou pôquer, você disse que ia aparecer, não apareceu. Enfim, o amigo dele começa a cobrar ele, o que foi que aconteceu? Mas o Ronald, ele não dá muita satisfação e diz: eu andei ocupado, tô andando com o pessoal aí, não sei o quê. Tá bom, e quando é que você tá disponível pra gente poder jogar? Eu não sei, eu tenho que ver aí, tô ocupado. O Ronald não dá muita satisfação, o que é um tanto repentino. O nosso protagonista aqui, ele deixa de lado os amigos dele muito rápido. Cara, se fosse eu teria falado. Inclusive, eu já fiz isso. Se fosse comigo, inclusive eu já fiz, eu teria dado uma justificativa para os meus amigos. Olha, eu estou ocupado no momento, eu vou estar ausente no momento, mas é porque eu estou aí, sei lá, fazendo um estudo de campo e tal. Eu teria dado uma desculpa assim, pelo menos um pouco de satisfação, para não dizer que eu abandonei eles por completo.
Mas não, o Ronald nesse caso ele é muito ligeiro e não dá muita atenção para os amigos. Para os amigos de verdade. Nesse processo, Ronald e Cindy, que eram vizinhos, mas nunca haviam conversado antes, começam a andar mais juntos, começam a se aproximar mais. Eles começam a trocar gentilezas. A Cindy oferece uma carona para o Ronald e o Ronald troca da carona, oferece para poder lavar o carro dela. E assim eles vão se aproximando. No momento que eles estão conversando, né, se conhecendo um pouco melhor, o Ronald demonstra ser uma pessoa sensível, carinhosa, prestativa, atenciosa. Sabe aquele tipo de pessoa também que as pessoas confiam nela muito rápido? Pois é, o Ronald demonstra ser esse tipo de pessoa. Tem algumas pessoas que elas têm uma capacidade de transmitir confiança muito rápido. É o caso do Ronald. As pessoas confiam rápido no Ronald à medida que se permitem conhecer ele. E a Cindy, ela percebe isso. E no momento que eles estão conversando, a Cindy, ela revela para ele o verdadeiro gosto dela. Ela mostra que ela gosta de poemas. Apesar da Cindy aparentar ser uma patricinha, ela demonstra, na verdade, ter um lado sensível por gostar de poemas. Mas ela tem vergonha disso. E ela só confia, naquele momento, em mostrar para o Ronald o que ela realmente gosta de fazer. Nesse momento, a gente vê um lado não tão superficial dela, né? Um lado mais pessoal dela. E assim eles vão se conhecendo, ela ajuda a melhorar um pouco mais o look dele. Ah, demais. Quanto é que custa? Ah, não se preocupa não. Eu vou pagar. Hã? Essa cena foi interessante, porque, veja bem, a Cindy, neste momento aí, eu já vejo que ela não é uma patricinha tanto assim. Afinal de contas, a Cindy, ela pega o dinheiro dela e dá um presente para um mais novo amigo dela, né? Compra um óculos escuro. E só nisso aí a Cindy ganhou muitos pontos comigo. Ela não é só uma menina bonita ou aparentemente superficial. Ela tem um certo conteúdo só por causa desse gesto. E aqui já fica uma lição para as mulheres, tá? E para os homens também. Vamos supor que eu sou milionário e dinheiro para mim não é problema nenhum. Aí eu saio com uma fulana e eu sempre pago a conta de todos os lugares que a gente frequenta. Só que a fulana nunca se manifesta em nada para tentar fazer uma gentileza para mim, pagar a conta ou dividir a conta de vez em quando. Ela nunca faz isso, em nenhum momento. Cara, numa situação dessa, eu ia me sentir uma carteira de dinheiro ambulante. Um objeto. E a fulana, que me acompanha, uma tremenda do interesseira. Com certeza. Uma mulher dessa, ela só está interessada no seu dinheiro. Ela não está dando a mínima para você. Enquanto você estiver provendo, beleza. Mas se não tiver dinheiro, eu te dou um pé na bunda. É impossível você medir se a pessoa gosta de você se só um lado faz tudo e o outro não faz nada. Mulheres, nós estamos em tempos feministas e de igualdade. Foi para isso que vocês lutaram. Não adianta vocês cobrarem as mesmas condições do patriarcado se ele não existe mais. Toda a estrutura foi mudada para isso. Então é isso, só esse gesto da Cindy ganhou muitos pontos comigo, lembrando que até agora é o Ronald quem pagou muito mais. E já que a Cindy mostrou um pouco do lado pessoal dela, Ronald também decide fazer o mesmo. Começa a mostrar para Cindy as coisas que ele gosta. Uma cena que é bem interessante, ele mostra para ela um cemitério de aviões. É um cemitério real, uma cena até impressionante para um filme dos anos de 1987. Aí o Ronald começa a mostrar todo o lado nerd dele, explica de onde vinham aqueles aviões. E a Cindy, apesar de ser uma patricinha, ela se mostra interessada no assunto. Ele também mostra para ela outras coisas que ele gosta, como a astronomia, e ela vai conhecendo um pouco mais do Ronald, o lado bacana, o lado belo dele, e vai começando a se encantar por ele. E em um ponto interessante, em que ela começa a enxergar ele de outro modo, ela se aproxima dele, tentando dar alguma deixa para ele, mas logo Ronald, sem perceber a situação, corta ela dizendo o seguinte: Como é que vai ser o nosso rompimento amanhã? Claro, era nisso mesmo que eu tava pensando. O negócio estava esquentando aí e ele manda essa. Deixa eu explicar essa cena
para as meninas que não entenderam. Realmente, a Cindy estava dando a deixa ali. Apesar de estar rolando um clima ali, o Ronald não estava percebendo esse clima, porque na cabeça do Ronald, ele já tinha um objetivo focado. Vou alugar essa menina por um mês e vou andar com ela por um mês. Ele não tinha nenhuma perspectiva mais disso. Ele tinha esse foco na cabeça. Então ele nem sonhava que ela poderia se interessar por ele por nenhum momento. Ele nunca criou essa expectativa na cabeça dele. Então, apesar dela estar dando sinais ali, ele, por ser um cara inexperiente, ele também não percebeu. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Eu me envolvendo com a menina apenas com outros objetivos, e de repente no momento do envolvimento ela começa a se interessar, e quando eu percebo, já é tarde demais, a menina já desistiu de mim, não sei o quê. Mas, cara, eu não percebi nada. Eu não percebi. Isso acontecia na minha juventude também. A menina não dava uma deixa clara. Ainda mais para um cara inexperiente, que nem eu era também. E é interessante discutir isso porque a mulher, ela tem um costume de gostar do cara que não tá dando nenhum sinal para ela, assim, não tá se interessando por ela. Aí isso chama a atenção da mulher. Poxa, esse cara não repara em mim, não me dá uma cantada. Eu vou ter que ir atrás dele. E aí o cara tá com a cabeça em outro lugar. E aí quando o cara finalmente se interessa pela menina, né, e percebe o que está acontecendo, aí o jogo vira. Muitas mulheres percebem, né, que o cara finalmente se tocou. Aí o que elas pensam nessa hora? Ah, agora que ele percebeu que eu estou gostando dele, agora ele está gostando de mim, perdeu a graça. Já vi isso muito acontecer. Ela fica jogando a asa pro cara só para provocar ele, né, para fazer ele se interessar por ela. E quando ele finalmente se interessa, ou percebe a situação, ela vira as costas. Tem muita mulher que faz isso, cara. Então aqui o erro não é do Ronald, tá? O Ronald, ele tá certo, ele estava focado no objetivo dele, ele nem imaginava que a Cindy poderia se interessar por ele. Ele nem sonhava nessa questão. E ele tá certo. E se a Cindy se interessou por ele ali, ela tinha que ser mais clara e objetiva com ele. Se ela falasse, olha, eu tô gostando de você, não sei o quê, a mente do Ronald naquele momento ia bugar. Ele ia, talvez, demorar um pouco para processar a situação, mas com certeza, não ia demorar muito, ele ia entender. Na mente de um rapaz, de um nerd como ele, jamais a menina mais bonita do colégio iria se interessar por ele. É isso, é simples assim. Olha aí, ó, ela mesmo logo em seguida fica sem graça. Não, é verdade, a gente tem que terminar amanhã, não sei o quê. E já volta pro papel que ela estava exercendo de acompanhante. Ela já para de fazer o investimento dela ali. Então, assim de mesmo não se ajuda, né? Vamos combinar. No dia seguinte no colégio, lá está o Ronald com os amigos. A Cindy chega e fala, e aí, vamos fazer? Aí, vamos fazer, vamos terminar agora. E eles simulam uma discussão ali, como se não tivessem se entendendo. Eu acho interessante que no meio da discussão, o Ronald, ele toma mais a iniciativa, sabe? Olha, cansei de você, você é uma menina muito interesseira, eu estou duro, não tenho mais nenhum dinheiro no bolso porque eu gastei tudo com você, já não aguento mais isso. E nesse momento estou terminando com você. É muito gasto por uma pessoa só, você é uma menina muito cara. Hadouken! Isso não foi combinado. O Ronald improvisa ali na discussão, dando a entender que ela é uma menina superficial, que só se importa com dinheiro. No meio da discussão, a Cindy fica surpresa. Ela, de certa forma, está discutindo de verdade com ele, né? Porque ela ficou surpresa com os argumentos que ele está utilizando. Afinal de contas, ele está dizendo para o colégio inteiro que ela não passa de uma interesseira. E no calor do momento da discussão simulada, a Cindy desce um tapa na cara dele. E assim fica oficialmente terminada a união entre eles, principalmente para o colégio inteiro ver. E é interessante o que as amigas da Cindy começam a comentar. Coitada da Cindy. Ele não devia falar assim com ela. É, eu sei. Afinal de contas, o que foi que ela viu nele? Conquistador barato. Também acho. Ele não vale nada. Mas nossa, você viu como ele deu fora nela? Legal, né? É mais interessante o que as amigas dela comentam na versão americana. Acho que fica mais nítido o que está acontecendo ali. I mean, I don't know what she ever saw in him. Such
Such a heartbreaker. Yeah, that's it. He's such a heartbreaker. Ele é um quebrador de corações. O jeito que ela fala, nossa, ele é um quebrador de corações, já mostra as intenções dela. Uma coisa que as mulheres nunca vão admitir é que elas gostam de homens que quebram o coração delas. Principalmente se são adolescentes. Lembra que eu falei que adolescente não é para se levar a sério? As adolescentes mulheres? Essa é a razão. Porque elas gostam de ter o coração partido. Adoram. Quem explicou isso para mim foi o menino mais popular da minha escola na época. Eu cheguei a sair com ele e ele me passou essa dica. Ele falou bem assim, cara, menina de 16 anos, você não pode tratar bem. Não pode. Você tem que namorar como se não tivesse nem aí. Entendeu? Como se não fizesse questão dela, não sei o quê. Realmente, na época do colégio, ele não dava a mínima, assim, sabe? Se tivesse uma festa ali na casa de fulano, ele ia sem chamar ela. Depois elas ficavam magoadíssimas com ele, mas ao mesmo tempo ficavam loucas por ele. Ele me entregou essa deixa e eu fiquei assim, cara, eu fiquei de boca aberta. Tudo começou a fazer sentido. Agora todas as peças se encaixaram. Aí me falou mais o seguinte, quando a menina já tem uns 20 anos, aí você pode começar a levar ela a sério. Mas abaixo disso não. São todas novas, só querem curtir e tal. Eu analisei tudo que ele falou, realmente fazia sentido. Mas isso também que ele falou foi um despertar. E pra você que é jovem, fica a dica. Não vale a pena, cara, só querem curtição nessa idade. Tem o lado do homem que também é assim, numa certa idade. Isso aí, como eu falei, eu vou falar em um outro vídeo. Mas é isso aí, você está pensando em namorar uma menina de 16 anos? Fica a dica, não namore. Após o rompimento de fingimento, Ronald e Cindy voltam a se encontrar para oficializar o término do acordo deles. De boa, tranquilo. E mesmo depois do Ronald ter pegado um pouco pesado na hora de terminar com a Cindy ali, de fingimento, é claro, ela tá de boa, ela entende que realmente foi um acordo entre eles e ela leva isso com bastante maturidade, eu até diria. A popularidade é bem melhor do que ser tratado como um leproso. Realmente o Ronald estava cansado de ser considerado invisível. Mas Ronald, você era invisível por pessoas superficiais, tá? Não estava perdendo nada não. E é muito bacana o que a Cindy responde em seguida. A popularidade não é tudo. Olha, às vezes acaba virando uma obrigação. Você lembra daquela roupa de camurça que eu usei? Claro. Pois é, aquilo foi para impressionar as pessoas. A popularidade é que nem a fama. Eu fico pensando quem é famoso. Não deve ser legal ser famoso. Porque para onde você for, você é abordado, você vai querer simplesmente comprar uma coisa na padaria e lá você já é abordado. Ou então, em certos momentos, você é obrigado a se comportar de uma determinada maneira porque você é famoso. Eu odeio a fama. Eu tenho aversão à fama. Eu odeio de ser famoso, eu não quero isso. Mas aconteceu, né? Eu amo o apoio da galera, o carinho da galera. Só que essa fama, esse endeusamento aí que se criou sobre mim, de coração, eu sou um cara normal. Eu não sou mais do que ninguém. E a fama é um lixo, mano. Você tem que ser o que as pessoas esperam de você, tá ligado? E se você não for o que as pessoas esperam de você, você vai ser marretado. E eu não gosto disso, me sinto mal. Então a gente pode fazer essa comparação com a popularidade. A Cindy, ela vai, muitas vezes, em lugares que ela nem tá tão afim assim de ir, apenas para poder agradar as outras pessoas. É como se ela estivesse atendendo uma agenda para ter algumas vantagens da popularidade. E é por isso que ela fala que a popularidade para ela já se tornou um trabalho. E a gente sabe que quando uma coisa se torna trabalho, não tem mais prazer naquilo. Muito madura a resposta da Cindy aqui. E fica esse alerta para vocês, tá? Popularidade é um saco. Fica esse alerta. E aí já no dia seguinte aparece o Ronald com um novo estilo. Eu tô na área, hein? Se derrubar é pênalti. Agora eu vou me divertir. O bicho vai pegar! E as meninas do colégio já partem imediatamente para cima dele, sabendo que ele está solteiro. E a agilidade das meninas, né, para cima do Ronald impressiona até a Cindy. Porque a Cindy considerava aquelas meninas as melhores amigas dela. Mas claramente elas não são. Porque logo no dia seguinte, as amigas dela já partem pra cima, não perdem tempo. Na vida real também é assim, tá? É aquela clássica história. As mulheres, elas querem saber o que aquele homem tem que ele ficou com a menina mais bonita do colégio. Não importa.
Elas ficam curiosas, elas querem saber. E assim o Ronald começa a se virar muito bem sozinho, começa a pegar o carro do pai dele, começa a sair com as meninas mais bonitas do colégio, e as meninas literalmente começam a brigar, atrair umas às outras para poder ficar com o Ronald. Elas competem ele com força. Aquela história, mulheres adoram competir pelo alfa, adoram ficar com caras que pegam várias mulheres. Aí elas vão te dizer uma historinha tipo assim, ah não, eu não gosto de ficar com homens queimados, que ficam com várias mulheres, não sei o que. Gosta sim, principalmente se esse cara só pega a mulher bonita. Aí que elas ficam encucadas mesmo, assim, elas ficam pensando, meu Deus, esse cara deve ter alguma coisa, tenho que ficar com ele, tenho que experimentar ele, não sei o que. Então é isso, aprendam. A questão não é nem o número de mulheres com quem você fica, mas é a qualidade delas. O pessoal pensa que você tem que ser pegador, não sei o que, não, cara. É a qualidade. E as mulheres vão ali mesmo, vão dividindo, vão competindo por ele, tanto faz, elas dividem, elas competem. Aqui chega uma cena interessante. O Ronald, ele tem que ir pro baile e tem um problema. Ele não sabe dançar. Eu já enfrentei essa situação também, quando eu estava tentando impressionar as pessoas. E foi complicado. Não foi bom, não. Eu odeio dançar e eu achava que, de certa forma, isso era fundamental para eu impressionar as pessoas ali com quem eu estava saindo, né? Eu cheguei a me inscrever numa escola de dança. Sem brincadeira. Porque eu não levava nenhum jeito para dança. Enfim, meu desenvolvimento na dança não foi muito rápido, então eu não aprendi muitas coisas. Mas eu achava que dançar nas festas era fundamental. Enfim, só dancei um pouquinho, não levava jeito de jeito nenhum e não insisti nesse negócio. Eu recomendo para você também, se você não gosta de dançar, não vale a pena, não tente agradar as outras pessoas fazendo uma coisa ou sendo uma coisa que você não é. Mas aqui, nesse trecho do filme, o Ronald, ele tá que nem eu estava no passado. O Ronald, ele tenta aprender a dançar de alguma maneira. Ele assiste a TV lá de um programa de dança. Começa a decorar uns passos de uma coreografia. Só que mal sabe o Ronald que ele está aprendendo a dançar uma dança africana. De um ritual africano. Mas ele memoriza os passos e vai tentar replicar esses passos no baile. E lá está o Ronald no baile com uma das namoradas dele e chegou o momento da dança. Ele até toma uns goró ali para ver se cria mais coragem para poder dançar. Não muito, né? Ele não toma muito, é só para poder despertar um pouco. E tá lá todo mundo dançando da sua forma independente, tranquilo, só no passinho. E lá vai o Ronald e solta o bendito dos passos africanos lá. Essa cena é muito boa. Momento vergonha alheia. Só que a essa altura do baile, o Ronald, ele é o cara que pegou a menina mais bonita do colégio. A menina mais popular do colégio. Então, automaticamente, o Ronald é o cara mais popular do colégio. E deste modo, o Ronald causa o tal do efeito manada. E todo mundo começa a imitar os passos do Ronald apenas porque ele é popular. E se ele está fazendo aqueles passos esquisitos, deve ser uma coisa boa. Afinal de contas, ele é popular. Então, vamos fazer também. Eita, maninha! Danada! Isso aqui retrata o quanto o ser humano ele é idiota. O quanto ele segue modinhas. O ser humano adora fazer isso. Olha, não tenta seguir modinhas para não se sentir excluído. Ah, mas se eu não fizer isso, eu vou ser um excluído. Tá. Deixa eu te explicar uma situação aqui. Uma vez eu estava acompanhando um grupo de pessoas populares e aí a gente estava acompanhando e seguindo eles para onde eles iam. E para mim tudo bem. Eu não tinha muito o que fazer aquela noite e eu fui. Teve um momento que a menina lá mais popular do grupo começou a fumar narguilha, que é negócio que estraga os pulmões. Bom, eu nunca tinha visto narguilha na minha vida. Aí ela foi chamando todo mundo ali para fumar. Como ela era popular, todo mundo estava seguindo os passos dela. Aí um colega meu se aproximou de mim e falou: ei, cara, vamos fumar, porque ela tá fumando também. É o grupo dos bacanas ali, vamos fumar, não sei o que. Cara, a única coisa que eu tô vendo ali é fumaça saindo do pulmão dela. Ou melhor, entrando no pulmão dela. Aquilo não deve ser certo. Aí o meu colega olhou assim também e refletiu:
Acho que não vou experimentar também não. Eu não sabia se a narguilha era prejudicial ou não, mas eu estava desconfiando que sim, por causa que é fumaça. E sim, gente, narguilha é muito prejudicial para a saúde. Não experimentem, nem tentem. O uso do narguilé, ou narguile como alguns chamam, é um hábito cada vez mais comum entre os jovens. E isso preocupa os médicos, que alertam para o perigo tóxico, nocivo e cancerígeno do produto. Eu não me enturmei, fiquei de boa ali, sem fumar narguilha, fiquei saudável. Mas enfim, o povo é besta, efeito manada. Se o popular pular de uma ponte, o povo também pula junto. É uma coisa absurda. Esqueci de falar uma situação. A Cindy aparece no baile, acompanhada de um outro cara. Aqui a gente tem uma coisa para aprender com essa situação também. A Cindy já arranja um outro parceiro muito rápido. Eu acho que se você termina com a pessoa, você tem que dar um tempinho. Pelo menos para respeitar o relacionamento. Ah, mas o relacionamento deles foi rápido também. Não, mas mesmo assim você tem que dar um tempo, pelo menos de um mês, até você começar a ser visto com outra pessoa. A história segue com o Ronald pegando todas as meninas. E aí as amigas da Cindy começam a questionar ela pelo novo namorado que ela arranjou. E a Cindy fala, não, esse não é meu namorado, a gente é só conhecida, aquela conversa básica que na verdade não é o que parece. Aí a Cindy diz o seguinte... Além disso, não pensei que minhas amigas iam cair em cima dele assim tão de repente. Por que não, Cindy? Bom, ela está se referindo ao Ronald, porque assim que ela terminou com ele, imediatamente as amigas dela pularam em cima dele. Você largou o Rony e isso tornou um bem público. Bem público. Essa foi boa. Ele é legal, é um gato. Agora ele é um gato, mas antes não era, para você ver como é que as coisas funcionam. Chegamos em uma parte delicada. Ronald marcou de se encontrar com seus novos amigos e eles marcaram uma programação diferente. Vamos jogar, como é que eu posso falar isso? Excrementos orgânicos na casa das pessoas. Tem demência? Sim. Aí o Ronald não gosta daquela ideia, mas ele tá lá só para poder agradar os novos amigos dele. Aí lembra o que eu falei lá atrás, que popularidade requer compromissos que você não gosta? Só que esses amigos superficiais do Ronald, eles têm a tradição de jogar por 4 anos seguidos excrementos na mesma casa. E de quem é essa casa? Quando o Ronald chega lá, ele percebe que essa casa é do amigo nerd dele, de infância. O Ronald até chega a dar uma ideia. Não, vamos jogar isso aí em outra casa. Tem uma casa aqui perto, a gente pode se divertir. Aí os amigos dele respondem, não, é nessa casa aqui mesmo, porque todo ano a gente joga nela. E esse ano não vai ser diferente. Enfim, o Ronald, para tentar agradar os novos amigos, participa dessa palhaçada. Só que o que eles não contavam é que, neste ano, o nerd, mais a família dele, já estavam pé da vida com essa tradição e estavam querendo pegar os meliantes. Dessa vez eles iam pegar e jogar para a polícia. Aí eles estavam lá só na espreita com todas as armadilhas prontas para os meliantes. Aí o pessoal começa a jogar excrementos ali na casa e no meio da bagunça o nerd consegue pegar um dos meliantes e é o Ronald. Imediatamente o nerd reconhece e deixa ele fugir. Ele não tem coragem de entregar o melhor amigo dele de infância. Por consideração, é claro. E aí o pai dele só chega depois, e aí, você pegou ele? Não, ele acabou fugindo. Isso que é amigo. Consideração. Consideração que o Ronald não teve. Ignorou o fato que ele estava jogando excrementos na casa do amigo dele, apenas para agradar os novos amigos. Então, o nerd teve consideração, mas o Ronald não. Que sacanagem isso! Essa cena aqui é interessante. O Ronald agora ele está jantando com a família dele, e a família do Ronald começa a elogiar o irmão menor do Ronald ali, né? Por ele ter tirado umas notas um pouco mais acima da média. Não foi um 10, mas foi um 8, 7, mais ou menos ali. Aí o Ronald, na hora, questiona a família dele. Ah, grande coisa, eu tiro 10 desde que nasci. Aí o pai dele pergunta, mas cadê seu boletim? Aí o Ronald só responde, não recebi ainda. O que acontece? O Ronald, provavelmente, como ele está muito ocupado com a popularidade, ele não está tendo um bom desempenho nas matérias. Então ele já está dando uma enrolada ali nos pais, e aí você já sente as consequências de você perder tempo com a popularidade. E boas notas nos Estados Unidos conta para o seu futuro. Aqui no Brasil não, aqui é uma palhaçada, mas lá nos Estados Unidos as boas notas compensam. E eu entro naquela questão mais uma vez, invista em você, pare de perder tempo agradando outras pessoas. Não vai te dar futuro nenhum.
Cada um tem um objetivo, vai chegar um momento que cada um vai seguir um rumo diferente e todo aquele investimento que você fez nas pessoas não vai ter valido de nada. Aí o Ronald também aproveita e fala, olha, eu dou duro para ganhar meu dinheiro cortando grama e esse moleque aqui, que é, no caso é o irmão dele, ele simplesmente vai e pede dinheiro para vocês e vocês dão. Apesar do irmão dele ter apenas 11 anos, ele deveria fazer alguma coisa por merecer ganhar dinheiro para poder ter uma lição de economia e tal, e não simplesmente ganhar as coisas de graça. Ninguém deveria ser mimado dessa forma. Enquanto o Ronald precisa trabalhar, o irmão dele, malandro, ganha dinheiro só pedindo. Isso me passa a impressão que realmente as pessoas não gostam de uma pessoa certinha. Enquanto isso, nós voltamos para Cindy, que está com o novo namorado dela, que demonstra ser um grande babaca, e ela, na mesma hora, dispensa ele. Na manhã seguinte, Ronald está com seus amigos populares no colégio, e aí de repente um deles fala, olha cara, tem uma gata ali te olhando atrás. Aí o Ronald olha, mostra interesse também, e logo surge a Cindy. A Cindy que resolveu agora seguir seus instintos e mostrar para o Ronald que ela tem um real interesse nele. Ela aborda ele de maneira suave, tranquila. Aí a Cindy faz um convite para ele e ele responde o seguinte, não Cindy, fica tranquila que você não tem mais nenhuma obrigação contratual. O que a gente tinha já se encerrou. Mas ela insiste, demonstrando que realmente tem um interesse nele. E aí o Ronald responde... Achei bacana essa resposta dele, de certa forma. Olha aqui, Cindy, você me ignorou por 17 anos. E agora você tá querendo sair comigo? Olha, querendo ou não, apesar de ter sido uma resposta talvez grosseira para alguns, o Ronald, ele tem um belo ponto aí. Na cabeça de um homem, no momento desse, a gente fica se perguntando, o que foi que mudou? Por que você tá interessado agora? Mas no caso ele já demonstra para ela que tem outros interesses, que no caso é a menina que tá encarando ele. Aí a Cindy questiona, o quê? Você quer sair com ela? Essa menina aí já ficou com todo mundo. Nessa questão a Cindy tá certa, tá? Estamos falando de uma menina rodada. E, cara, a menina pra mim, ela pode ser bonita que for, mas se for rodada, perdeu o valor. Então fica esse alerta aí, tá, mulheres? O feminismo, ele prega que a mulher pode se comportar da mesma maneira que os homens. Sim, elas podem, mas as consequências serão muito diferentes. Aí só continuando, a Cindy fala... Ela já deu mais voltas do que a montanha-russa. Mas a resposta do Ronald agora foi pesada. Mas a passagem dela não custa $1000. Aí nisso a Cindy sai revoltada, lógico. Por mais que tenha sido grosseira, a resposta do Ronald, o infeliz ainda tá certo. Precisou de $1000 para ele conseguir chamar a atenção dela. Vamos combinar. E agora nossos protagonistas estão numa festa estudantil. Ronald já está com outra menina. A Cindy está no canto dela, sozinha, bebendo ali. A Cindy já começa a ficar com ciúmes que ele está ficando com outra menina. E ela também já está um pouco embriagada. E neste momento chega o ex da Cindy, lá do começo do filme, o jogador de futebol americano. Aí o ex da Cindy, ele conhece o Ronald e fica sabendo, através dos outros caras ali, né, do grupo dos populares, que o Ronald pegou a namorada dele, ficou com a namorada dele. O ex da Cindy fica pé da vida, chama ela para conversar. Aí a discussão não termina muito bem, a Cindy acaba revelando pro ex dela que na verdade ela só saiu com ele por causa de $1000, mas falar dessa forma não pegou bem não, porque fica parecendo que ela é uma moça, digamos, da vida. Então essa desculpa da Cindy não colou, dá até pra entender. E a Cindy até aí já perdeu muita coisa, né? Perdeu o ex dela, perdeu algumas considerações, perdeu o Ronald, que não fala mais com ele e tal. E ela tá embriagada, está triste, e ela chama a atenção de todos na festa e começa a desabafar. Aí ela fala pra todo mundo ali na festa que tá presente que, na verdade, o Ronald pagou pra ela $1000 para fingir gostar dele, e assim todo mundo ia gostar dele também. E ela também começa a tirar sarro de todo mundo, que na verdade todo mundo caiu que nem um patinho nesse pano e começou a gostar dele, e seguiu ele, fazia as mesmas coisas que ele fazia. Ela revelou para todo mundo que o plano do Ronald para manipular todo mundo funcionou. E aí, nesse momento, pega muito mal pro Ronald, todo mundo começa a ignorar ele,
Ninguém quer falar com ele, afinal de contas ele não passa de um grande mentiroso. Até mesmo a menina que estava com ele ignora ele. E ele, sem ter muito mais o que fazer naquela festa, simplesmente, óbvio, vai embora. Ah, lembrei, era uma festa de Réveillon. E o restante da noite de Réveillon, ele passa sozinho. Ah, podia ser pior. A gente podia estar sozinho como aquele cara. Que tristeza. Nossa, gente, que dó. E no dia seguinte ele tenta retornar pro colégio como se nada tivesse acontecido, fingindo ser o cara popular ainda, mas todo mundo, e todo mundo mesmo, ignora ele. Até no refeitório ele começa a comer sozinho. A partir desse ponto, a vida dele está pior do que estava antes. Porque antigamente ele tinha os amigos nerd dele, os amigos de verdade. Agora ele não tem nem os amigos superficiais e nem os nerds. Tem até um momento que o Ronald, ele tá andando de carro e ele vê que tem as meninas ali que ele conhece numa lanchonete e ele até baixa assim no carro para que ninguém veja ele. E é interessante o que as meninas comentam em seguida. Elas zoam da cara dele e falam, ele é um perdedor mesmo, não sei o quê. E aquele carro velho lá, nossa, que carro brega, não sei o quê. Aí a Cindy, ela diz o seguinte, mas vocês não tiveram nenhum problema em frequentar aquele carro dele. As amigas da Cindy são super superficiais. Meninas do momento. Elas estão contigo uma hora e em um determinado momento não estão. O Ronald até tenta se aproximar dos antigos amigos. Mas o amigo nerd dele, o principal amigo dele, não quer mais nem saber da existência dele. Apesar da solidão do Ronald, a Cindy fica olhando para ele, mostrando que ainda se importa com ele, mas ela, de forma alguma, se aproxima dele para fazer algum contato. Afinal de contas, ela ainda está aborrecida com ele. Tem uma circunstância em que o Ronald segue a Cindy até o banheiro para tentar se declarar para ela, dizendo que, olha, tudo que eu fiz, na verdade, foi para chamar a sua atenção. É você quem eu realmente gosto. Mas se a gente levar em consideração todas as atitudes do Ronald, ele foi um babaca depois que alcançou a popularidade. Enfim, o Ronald até tenta se aproximar da Cindy, ele chega a entrar no banheiro feminino, onde ela está, mas quem estava lá também era a diretora, e a diretora escuta a conversa dele, e quando ela sai da cabine, já leva ele diretamente para a diretoria. Mas parece que a Cindy ouviu uma parte do perdão dele, pelo menos. O Ronald ainda tenta se aproximar da Cindy, tenta buscar o perdão dela. Isso é até romântico no filme, mas se fosse nos tempos de hoje, em tempos feministas, o Ronald já estaria preso, né? Por perseguição, por stalkear, alguma coisa assim. Mas ele é bem tranquilo e fala que ele só quer que ela escute ele por alguns segundos. Só isso que ele quer. O Ronald, nesse momento, ele realmente se entrega, ele tenta ser o mais verdadeiro possível e fala que, na verdade, ele gosta dela. Ele dá até um discurso bonito, mas a Cindy ainda está muito, muito magoada com ele. Ela até se comove com o discurso dele, mas ela ainda quer ficar um tempo afastada. Mais uma vez, no dia seguinte no colégio, Ronald está lá, como sempre, almoçando sozinho, e o amigo nerd dele acaba se entrosando com as líderes de torcida, as meninas populares. Ele fica fazendo atividades de trabalho de casa para elas. E ele está sentado na mesma mesa que elas. E nisso, os garotos populares lá estão incomodados. Como assim? Tem um nerd sentado com as líderes de torcida. Vamos expulsar ele. E aí se levanta o valentão lá para poder expulsar o amigo nerd do Ronald. Ronald observa a situação e vai de encontro a intervir. Ronald começa a dar um discurso. Você lembra quando a gente era criança e você se machucou? E o meu colega aqui, ele te ajudou e te carregou até a sua casa? Pois é, os três eram amigos na infância, mas o valentão se tornou superficial, inclusive queria até agredir o nerd que já ajudou ele na infância. Aí o próprio Ronald, ele fala sobre essa questão de popularidade, que isso tudo não importa, que não sei o quê. Nós éramos amigos, nós nos ajudávamos. E agora nós nos separamos por causa de popularidade. O discurso do Ronald comove a todos,
inclusive o valentão. Ronald consegue cessar a briga, vira as costas e vai embora aos sons de aplausos de todo mundo que ficou comovido com aquela cena. Bom, pelo menos com essa atitude, Ronald limpou um pouco a barra dele perante o colégio. E aqui chegamos no momento final do filme. Ronald está lá, cortando a grama, como sempre, para poder ganhar alguns trocados. E nisso quem aparece é a Cindy, pois ele está cortando a grama da casa dela. E a Cindy já aparece dando o pagamento do Ronald pelo serviço. Eles têm uma conversa ali rápida, de boa, sem nenhuma cobrança, apenas como se as coisas voltassem ao que era antes. Logo aparecem as amigas superficiais da Cindy, chamando ela para poder sair com outros caras ali de carro que provavelmente já tem uns 25 anos. É nessa idade que as meninas saem com os caras. As meninas de 16 anos gostam de sair com os caras de 25. Porque são esses caras que conseguem pagar as contas para essas meninas. E contas caras. Contas caras que moleques de 16 anos não têm condições de pagar. Moleque de 16 anos mal tá trabalhando, né? Pela cara dos migrantes ali, você vê que eles parecem ter 25 mesmo. Enfim, caras de 25 anos levando meninas de 15, 16 anos para passear. Uma imagem super clássica. Acho que isso nunca vai mudar. E tudo parece voltar ao normal. Ronald está lá cortando a sua grama e Cindy parece ter retornado para sua vida superficial de curtição com as amigas superficiais. É uma cena um pouco triste ver o Ronald lá suado, trabalhando como ele trabalhava antes, e fica por isso mesmo, e você fica cruzando, não pode acabar assim, tem que acabar de outra forma, não é possível que ele vai voltar à vida que ele estava antes, talvez a vida dele esteja até pior. Mas olha só, logo depois aparece a Cindy. Ela desce do carro e grita o nome do Ronald. Ela desce do carro onde estavam as amigas superficiais ali. E a gente pode reparar nessa cena que, na verdade, eram 3 caras dentro do carro. Ou seja, 3 meninas para 3 caras. Perfeito. Só que como a Cindy desceu do carro, um dos caras ali rodou. Alguém vai ficar sem parceira. E a Cindy vai correndo para os braços do Ronald. E esse momento é interessante porque a Cindy finalmente se entrega, mas para quem ela realmente é. Ela não gosta dessas coisas de curtição e tal. Ela é uma menina romântica, ela gosta de poemas, ela gosta de conteúdos, e ela se mostra uma menina de conteúdo. E ela se entrega ali, e ela vai em direção aos braços de quem ela realmente gosta, de quem ela realmente quer estar. Apesar dele não ser um Mauricinho, dele não ser um Patricinho, enfim, é dele que ela gosta. E o filme termina bem bonitinho, eles andando no cortador de grama, rumo ao pôr do sol, em um beijo ao som de Can't Buy Me Love. É um final um pouco repentino, mas eu gostei. Bacana. Calma aí, o filme acabou, mas a lição ainda não. Agora, como prometido, eu vou contar como foi que eu utilizei essas técnicas que o filme apresenta na vida real. Vou resumir aqui rapidinho. Eu era jovem, tinha meus 20 e poucos anos, e eu queria curtir, né, sair em festas para ver como é essa vida badalada de festeiro. E eu estava trabalhando numa empresa, ganhando até um bom salário, e eu pensei, cara, eu tenho carro para poder andar, que é o carro do meu pai, eu tenho dinheiro, então agora eu posso ir para festas. Eu quero ver como é as festas, o que o pessoal faz, se é bacana mesmo. Mas para fazer isso, eu precisava de alguém. Aí eu encontrei um conhecido, parecia até um milagre. Um rapaz bacana, e comecei a sair com ele e tal, e com os amigos dele. Muitos dos amigos dele, as amigas dele, eram bonitos. Muito importante isso. Tire foto com pessoas bonitas. Muito importante isso. Poste essas fotos nas redes sociais. Mostra que você está em lugares bacanas, em festas, em chácaras. De preferência, tire outras fotos de você, de jet ski, saltando de paraquedas. Posta nas redes sociais também. E não se esqueça, todo fim de semana, saia com aquela turma descolada e bonita nas festas e poste nas redes sociais. Assim, um detalhe. Nunca peguei ninguém em uma festa. Mas veja bem, quando você tem todas essas fotos e posta elas nas redes sociais, as pessoas de fora, né,
vão começar a comentar: nossa, olha só esse cara como ele é descolado, ele só anda com gente bacana, com gente bonita, ele anda de jet ski, ele salta de paraquedas, esse cara deve ser muito interessante. Pronto, em pleno século XXI, é assim que você se torna popular. Arranja um grupo para ir em festa, começa a postar fotos em redes sociais e assim você chama a atenção das meninas de fora. Inclusive, as meninas com quem eu fiquei não eram as meninas dos grupos que eu andava, eram as meninas de fora. Eu chamo isso de marketing, puro marketing. Tem menina com quem eu fiquei que ela pensava que eu pegava todas. Nesse processo, teve uma vez que eu fui ficar com uma menina, ela era muito bonita por sinal, e ela ficou nervosa de ficar comigo porque pensava que eu saía catando todas as meninas na festa, entendeu? E ela achava que eu era um baita de um experiente, não sei o quê, quando na verdade ela era a minha segunda. Apenas isso, a minha segunda. Mas eu fingindo lá que eu era experiente, é isso mesmo. É bom você ficar nervosa, porque eu fico com muitas meninas, viu? E naquele tempo também eu só queria curtir, eu não queria me apegar a ninguém, por causa de uma experiência muito ruim que eu tive. E é isso, foi uma fase curta de curtição. Não é meu estilo, tá? Não é meu estilo, eu sou um cara mais caseiro, tranquilo. Não sou de beber cerveja, não sou de me embriagar. Então, faria de novo? Não. Como eu te falei, é um investimento que não vale a pena. As maiores coisas que eu conquistei foi me isolando e estudando bastante. Isso sim valeu a pena. Pelo menos o meu futuro eu garanti. E foi basicamente isso. Eu peguei as técnicas desse filme e adaptei para o século XXI. Só foi isso. Você quer chamar a atenção das pessoas nas redes sociais, no Instagram, enfim? Vai lá, começa a postar foto com gente bonita, fazendo umas aventuras aí. E aí você vai ver que vai vir muita gente atrás de você. Mas essas pessoas que vão vir em interesse, em encontro a você, não são pessoas interessantes. São pessoas interesseiras. É só isso. Seja quem você é, faça as coisas que você gosta, não deixe de ser você. E uma coisa que eu aprendi sobre a amizade também. A amizade, ela é mais forte quando você encontra pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Nesse caso, você tem chances de ter uma amizade muito mais duradoura. Então é isso. Eu quis trazer esse filme porque eu tenho um carinho muito grande por esse filme. Esse filme marcou a minha adolescência e a minha juventude. E também a gente pode extrair muitos aprendizados através dele, aprendizados para a vida. Eu achei muito interessante trazer esse tema justamente por causa disso. Não deixe de dar seu like. O seu like é uma grande motivação para mim, para trazer mais conteúdos como esse. E também comente aqui embaixo se você já passou por alguma experiência parecida, se já teve amigos superficiais, enfim. Sem mais, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá! Segura.